Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos à aula de Linguagem e Suas Tecnologias. Eu sou o professor Ivair e nós vamos começar com o módulo 1, unidade 1, aula 1, Linguagem e Comunicação. Vocês já perceberam a necessidade da comunicação no nosso dia a dia? É a comunicação com a nossa família, com os nossos amigos, as notícias que nós recebemos no rádio e na televisão. Tudo isso é comunicação. E para que haja essa comunicação, nós precisamos utilizar a linguagem. Então nós iniciaremos nossa primeira aula desta unidade falando sobre linguagem e comunicação, ok? Você já percebeu como a comunicação é importante em nossa vida? Já se deu conta de que problemas de comunicação podem trazer confusões e até mesmo afastar as pessoas de você? Se ainda não tinha se dado conta disso, veja a tirinha a seguir. Então olha só, o que é uma tirinha? É um texto narrativo e nós vamos encontrar 3 quadrinhos. E existe numa tirinha a linguagem não verbal e a linguagem verbal. A linguagem verbal que vem escrito nos balões para que se construa o sentido associado à imagem deste texto. De olho na tela. Aqui nós temos então a tirinha, só que propositalmente nós não temos a fala do personagem. Para que se entenda, é necessário que a gente analise a imagem e a escrita de cada quadrinho. Vejamos. Chega o garotinho e diz: aprendi na escola que as abelhas fazem o mel. Olá, dona abelha, vim buscar mel. Toque, toque. E eis que uma sirene de uma ambulância ecoa. O que aconteceu? O que aconteceu? Houve aí um erro de comunicação? O que esse garotinho tinha aprendido na escola fez sentido? Por que ele chegou se comunicando, né, com a colmeia? Vamos olhar aqui a análise? Olha só. O aprendizado da escola mencionado pelo personagem da tirinha indica que ele soube receber informações e até compreendê-las, mas teve problemas ao processar toda a mensagem, pois como insetos, as abelhas, não possuem comunicação humana. Assim, tentar buscar o mel com o diálogo não é algo possível. E pela imagem foi possível nós percebermos que deu errado, deu ruim. Por quê? Não havia possibilidade da comunicação do garotinho com as abelhas, né? Então, ao usarmos esta comunicação, ela pode ser favorável ou não. Então é importante que tenhamos sempre o cuidado de como nós vamos nos comunicar com quem está à nossa volta. De olho aqui na tela, a linguagem pode ser definida por muitos significados e muitos sentidos. Mas aqui exploraremos a forma usada pelos seres humanos se comunicarem, né? Exploraremos a forma usada pelos seres humanos para se comunicarem. A linguagem, ela inclui a língua, que por sua vez é um sistema convencionados pelos homens e utilizado por grupos sociais. Através dela, a língua, teremos os idiomas, que podem comportar representações sonoras orais, que é a fala, ou gráficas na escrita. É importante a gente entender que essa linguagem ela é convencionada de acordo com o idioma. Então, escrever um texto em língua portuguesa. Ah, eu tenho domínio da língua portuguesa. Fica fácil escrever. Eu não conheço a língua inglesa e nem tampouco a italiana, eu não teria condições de utilizá-la nem falando e tampouco escrevendo. Vamos lá? O que pode nos ajudar a diferenciar a língua da linguagem é que a primeira, ou seja, a língua, representa elementos desenvolvidos pelos seres humanos para se relacionarem. Por exemplo, o italiano, que é uma língua nativa da Itália, mas que
que pelo código registrado por gramáticas, letras de música, textos, entre outros, pode ser aprendido por pessoas que não nasceram naquele país, mas têm o interesse pelo idioma. Nós temos aí a linguagem corporal, né, os gestos também se comunicam. Então, como expressão, teremos através da linguagem uma comunicação que pode se dar pela escrita ou pela fala, né, o que chamamos de verbal, quando nós só temos a imagem, e não verbal, aliás, verbal quando nós temos a escrita ou a fala, e não verbal quando nós temos só a imagem. Aqui nós temos uma notícia, olha só, fala-se de um projeto de coleta de sonhos online. E eles gostariam de colher esses sonhos, olha só, no período da pandemia da Covid-19. E aí temos aqui Paulo Endo, psicanalista, pesquisador e coordenador do Grupo de Pesquisa dos Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudo Avançado, o IEA, da Universidade de São Paulo, explica ao programa Jornal da USP no ar que o projeto no Brasil se inspirou em projetos de pesquisadores da África do Sul na Polônia, o registro dos sonhos, né, as pessoas registrarem ali os seus sonhos. E de acordo com o pesquisador, em 2015 foi realizado um evento no Instituto, no IEA, a fim de aprofundar o conhecimento sobre o papel dos memoriais dos trabalhos de memória em relação à consolidação e ao futuro da democracia. Ele diz, né, que, como professor da universidade, contava sobre uma coleta de testemunhos sobre o apartheid por meio de plataformas digitais e que em 2017 reuniram pesquisadores das universidades, os quais tiveram acesso ao inventário dos sonhos de mais de 500 páginas, né, abrigados ali no memorial, memorial do sonho, o que as pessoas queriam. E segue ainda dizendo, foi a partir desses dois elementos que os pesquisadores lançaram o inventário dos sonhos. Portanto, ele coletou sonhos durante as eleições em 2018. Criamos esse inventário ao qual as pessoas enviavam seus sonhos por e-mail. E por isso, não conseguimos manter o anonimato total, recorda o professor. Bom, nós temos aqui uma notícia inspirada, né, em estudiosos e pesquisadores da África que fizeram um memorial, né, de todas as pessoas que viveram o apartheid, né? É uma segregação de brancos e negros. E aqui ele traz essa experiência para o Brasil, né, de coletar os sonhos das pessoas para uma eleição em 2018. Então, esse memorial, segundo ele, é importante para identificar, né, de fato as perspectivas das pessoas e o que elas querem para o futuro. De modo especial, esse memorial vai conservar e identificar o que as pessoas pensavam naquela época, o que desejavam naquela época e o que sonhavam naquela época. Nós estamos, então, falando de uma linguagem que foi apresentada numa notícia. E a pergunta é, o que é uma notícia? Né? Ela que vem nos jornais impressos, nós ouvimos na rádio, ou podemos assistir na TV, ou até mesmo encontrar essas informações na internet. Então, olha só, o texto que nós lemos é uma notícia. Você conseguiu entendê-la? Qual que é o tema abordado pela notícia? Essa notícia aborda uma pesquisa que foi feita por psiquiatras e pesquisadores da USP que buscam, através de um e-mail, receber de doadores relatos dos seus sonhos durante o período da pandemia do Covid-19. Então, a ideia, o interesse
a notícia seria apresentar, então, esses pesquisadores que gostariam de coletar dados sobre o que as pessoas tinham enquanto sonho no período da pandemia. Qual que é o objetivo da notícia? Informar, né? Informar os receptores, os leitores, os ouvintes ou os telespectadores quando vão em busca de uma notícia. Bom, o que nós podemos fazer a respeito do que nós já trabalhamos até agora? Você poderia também registrar no seu caderno, olha só, um sonho que você teve durante a pandemia. Ou, se não se lembrar, o sonho que alguém tenha compartilhado com você. Você vai anotá-lo no caderno e depois pode comentar com algum colega. Qual é o seu sonho? Quais foram os seus sonhos no período de pandemia? Ou quais são os seus sonhos hoje? E aí, concluindo desse registro, perceba a importância de pensar em quem vai receber a sua mensagem. Por isso, nós precisamos escrever de tal modo que o receptor entenda, o que nós pretendemos com a nossa mensagem. Usamos o gênero notícia para entendermos como funciona a comunicação. A pergunta é o que, quem, quando, onde, como e por quê. E essas perguntas, então, vão nortear uma notícia. O que aconteceu? Quem eram os envolvidos? Quando? Onde aconteceu? Como e por que aconteceu isso? Então, esse é o processo de comunicação. Então, uma mensagem ela é codificada num sistema de sinais definidos que podem ser gestos, sons, indícios, uma língua natural, no caso a nossa, o português, poderia ser inglês, espanhol, entre outras línguas. Outros códigos que possuem um significado. Então, olha só, por exemplo, as cores do semáforo. A gente precisa entender que também gera uma comunicação. Verde, vamos seguir em frente, o vermelho para, espera, a outra via passar, e aí nós vamos entender que isso é uma comunicação. Qual é o canal? Nós vamos entender que existe alguém que é um emissor e o outro que é um receptor. O emissor é quem fala, o receptor quem ouve. E outra questão, para que essa mensagem circule, para que essa mensagem chegue até alguém, nós podemos usar um canal. Seria o que? A carta, o telefone, um comunicado na TV? Só para simplificarmos. Nesta aula, eu sou o emissor e há uma mensagem. Nós estamos estudando linguagem, suas tecnologias. Linguagem e comunicação é o tema de hoje. E vocês que estão nos assistindo, vocês são os receptores desta mensagem. E a pergunta é, quanto a mensagem está sendo entendida? Para que haja comunicação, os interlocutores, o receptor precisa entender de fato essa mensagem. Então, nesse processo, podem ser identificados os seguintes elementos. Um emissor, um receptor, um código. Qual que é o código? É um sistema de sinais e o canal da comunicação. Por onde vai ocorrer esta comunicação? Olha este gráfico. O emissor, aquele que fala, ele manda uma mensagem, é o emissor. O receptor, aquele que ouve a mensagem. Então, uma mensagem está sendo enviada por um emissor e recebida por um receptor. O referente é o assunto dessa mensagem, o código, a língua portuguesa. E o canal aqui seria os nossos livros, quando nós estamos estudando, e também as telas da TV ou do computador que você acompanha esta aula, ok? Espero que vocês tenham entendido e vamos chegando agora ao final de mais uma aula do projeto Educação Jovens e Adultos, e essa foi a nossa aula sobre linguagem e comunicação. Até a próxima, bom trabalho, moçada!